Bem-vindos ao canal Física na Teia, para mais uma aula com o professor Ederaldo, curso FTNB, Física na Teia nível básico, aula 10. Hoje nós vamos começar um novo assunto, ótica geométrica. O que estuda ótica geométrica? Ótica geométrica estuda a propagação da luz nos diversos meios, por exemplo, a luz propagando no ar, a luz propagando na água, a luz propagando no vácuo, o vácuo também é um meio, enfim, estudaremos a propagação da luz. Mas, professor, o que é luz? Qual é a definição de luz? Bom, gente, luz é responsável por que a gente possa enxergar, nós enxergarmos nós mesmos e enxergarmos tudo ao nosso redor. Se não fosse a luz, nós não enxergaríamos. Então, a luz ela é um agente responsável pelas sensações visuais. Podemos definir também, mais elegante, a luz como radiação, uma onda eletromagnética. É uma onda eletromagnética que, ao interagir com os nossos olhos, nos dá a sensação visual, a percepção visual. A luz incide no meu olho, esses pulsos elétricos são transportados até minha nuca, até o córtex visual. A hora que chega no córtex visual, me dá a informação para que eu possa enxergar o objeto, a pessoa, enfim. Então, para nós enxergarmos, precisamos do quê? Do olho e do cérebro. E que exista a luz. Tanto é, com a ausência de luz, a gente não enxerga mais nada. Ok? Então, luz é fundamental aí para que a gente possa nos enxergar e enxergar os objetos. Mas a luz, ela sai de algum lugar, ela é emanada por alguma coisa. Nós chamamos essa coisa de fonte. Então, a luz ela sai de uma fonte. E nós temos alguns tipos de fontes. Nós vamos classificar aqui os tipos de fonte. Primeiro, classificação quanto à natureza. A fonte de luz ela pode ser primária ou pode ser secundária. Primário, o que é uma fonte de luz primária? Que possui luz própria. Quem que possui luz própria? As estrelas. O Sol possui luz própria. E secundária? Secundária que não possui luz própria. Quem que não possui luz própria? Eu, você, a Lua, não possuímos luz própria. Os planetas somos corpos iluminados, fonte secundária, não produzimos luz própria. Já o Sol e as outras estrelas possuem luz própria, são corpos luminosos, eles mesmos possuem a sua própria luz. Maravilha? Então, quanto à natureza, primário e secundário. E também nós vamos classificar as fontes quanto à forma. A fonte ela pode ser puntiforme ou pode ser extensa. O que é uma fonte puntiforme? Por exemplo, quando você olha para o firmamento, você vê pontinhos de luz, não vê? O que são esses pontinhos de luz? São as estrelas. Mas as estrelas são muito grandes, O Sol, por você ter uma ideia, é uma anã amarela. Então, tem estrelas que são muito maiores do que o Sol. Mas por que a gente vê um pontinho, professor? A gente vê um pontinho por causa da distância. De tão longe que elas estão de nós, então a gente passa a ver um pontinho emitindo luz. Mas não que sejam pontinhos, mas nessa situação nós podemos considerar como se fossem pontinhos emitindo luz. Então nós chamamos as estrelas do firmamento de fonte pontiforme. Não que seja um pontinho, mas podemos representar como se fosse. E fonte extensa, o Sol. Ah, professor, mas o Sol não é uma estrela, por que não é fonte pontiforme? Porque nós não podemos desprezar, As dimensões do Sol não são irrelevantes. Das outras estrelas que estão muito mais distantes, a gente pode desprezar. É irrelevante, as dimensões são irrelevantes. Agora, o Sol a gente não pode desprezar as dimensões. Não é irrelevante. As dimensões do Sol não são irrelevantes. Bom, agora, gente, nós vamos falar de pincel ou feixe de luz. O que é pincel ou feixe de luz? Nós temos o seguinte: quando a luz sai de uma fonte, essa luz que sai nós chamamos de pincel ou fonte de luz. Esse
pincel ou fonte é invisível, não dá para se ver. Ah, professor, mas eu vejo tal, a luz, tal. Não, você vê poeira brilhar, porque o pincel de luz é invisível. E nós usamos o quê? Nós usamos raio de luz. Raio de luz não existe, é um ente geométrico, um ente matemático, para representar o pincel ou feixe de luz que é invisível. Pincel ou feixe existe, é real, mas é invisível. Raio de luz não existe, é uma ferramenta matemática que nós inventamos para poder estudar a luz. Esse é o retilíneo, esse é o curvilíneo. O feixe de luz, ele pode ser cilíndrico, ou seja, paralelo. Os raios solares, a luz do sol, chega até nós praticamente aqui paralelo. Cônico convergente é quando os feixes convergem para um ponto. Cônico divergente é quando os feixes divergem, abrem. Tudo bem? Então, os feixes de luz nós temos cilíndrico, cônico convergente e cônico divergente. Agora, galera, vou ilustrar essa aula mostrando para vocês que o feixe de luz ou pincel de luz, ele é real, ele existe, só que é invisível. Então, acompanhe comigo aqui. Eu trouxe uma canetinha a laser e vou mostrar para vocês um feixe de luz ou pincel de luz. Mas, professor, você não falou que é invisível? Bom, eu falei que é invisível, mas aguenta aí que você vai ver. Aí, galera, aqui, ali, eu estou soltando aqui, o Marcelão está soprando o talco e a gente está vendo poeira brilhar. Feixe de luz, pincel de luz é invisível. Aqui nós estamos vendo o talco brilhar, por isso a gente está conseguindo ver o laser, ok? Então, o que está saindo da caneta é um feixe ou um pincel de luz. Ele é real, existe, mas é invisível. E aqui eu estou soltando um pouquinho de talco para a gente ver o talco brilhar através dele. Olha aqui que maravilha. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Galera, então é isso, né? Vou agradecer vocês, não percam a aula 11, que faremos mais uma experiência sobre os fenômenos luminosos. Agradeço a audiência, o carinho de vocês. Tamo junto aí, valeu, forte abraço!